Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais este vídeo do canal Descomplique a Matemática. Meu nome é Fernando, eu sou o professor encarregado de descomplicar a matemática para você. Neste vídeo eu trago 5 exercícios sobre o sistema de numeração decimal que eu considero de extrema importância para um bom entendimento e fixação do conteúdo. Se você tem um domínio do assunto, ok, fique comigo, mas se não, tem um videozinho aqui no canal falando sobre toda essa parte teórica e esses exercícios complementam esse vídeo. Você não viu ainda o vídeo? Como assim? Corre lá rapidinho, dá uma espiadinha e depois retorna aqui que eu te aguardo, eu te espero. Pode vir, faça a seguinte pergunta para si mesmo: o que eu ganho com isso? Pois é, esta é a pergunta que a maioria dos estudantes, quando está iniciando qualquer assunto na matemática, faz. Em cada exercício, eu peço que você faça essa pergunta e eu vou respondê-la com certeza. Como sempre, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, deixe ativo o sininho de notificações, porque aí você acompanha tudo de novidade que vem chegando por aqui. Então, vamos nessa? Vamos ver o que ganhamos ao final desse vídeo. Então vamos começar nossos exercícios. Eu peço que você tenha a seguinte percepção: nenhum cálculo será utilizado. Todos serão resolvidos através de um raciocínio que vamos ter de acordo com a teoria estudada. Então, vamos para o primeiro exercício. Vejamos. Um número formado por 3 centenas de milhar, 5 milhares e 8 dezenas será expresso como? Este é um tipo de exercício que envolve o que aprendemos sobre classes e ordens. Olhe atentamente as opções, pois os números se parecem bastante. Cuidado com este jogo visual. E aí, dá uma pausa no vídeo e tente resolvê-lo. Será que você consegue? Vamos tentar? Bem, você voltou ao vídeo depois dessa breve pausa, então vamos à resolução. É simples assim. Pegamos uma tabela onde nela está inserida o padrão centena, dezena, unidade, ou seja, nossas ordens. Eu vou preenchendo a tabela de acordo com o número que está expresso no enunciado. Obtemos assim o número 305.080. Voltando ao enunciado, olhamos as opções e vemos qual que está idêntica ao número que encontramos na tabela. E aí, consegue ver? Simples, né? Então, tá aí o nosso resultado. A resposta é a letra C. E o que ganhamos com a resolução do exercício número 1? Veja bem, primeiro, o entendimento da importância da utilização do padrão. Ou seja, utilizando o padrão centena, dezena, unidade, ficou mais fácil a resolução do nosso exercício. Olha, você ainda não sabe o que é padrão? Tem um vídeo aqui no canal, tá? Que ele explica tudo isso para você. Clica no link, corre lá, dá aquela olhadinha rapidinho. Olha, o que a gente ganha também é o seguinte: esse jogo de opções, né, A, B, C, D, com números muito parecidos, a gente tem que estar atento, mas colocando os algarismos dentro da tabela de forma adequada, a gente nunca vai ser surpreendido. Então, vamos ao próximo exercício. Peço para que você me acompanhe agora lendo o enunciado do exercício número 2. A China é o país mais populoso do mundo. Sua população é formada por 1.393.000.000 de habitantes. Expressando esse numeral em algarismos, obtemos, então, ele não difere muito do primeiro e
O que acontece aqui é que nas nossas opções os números são bem maiores. Quer tentar esse também? Pause seu vídeo e vamos lá. Já que o exercício é parecido, você vai conseguir, eu sei. Vamos à nossa correção. Pegamos uma tabela um pouco maior que a anterior para poder caber o nosso número. Vou completando com as nossas ordens da mesma forma como foi feito no exercício número 1. Aqui a diferença é que eu coloco o nome das classes acima da tabela para facilitar a minha identificação. Perceba como fica melhor visualmente, fica bem mais fácil. Agora, com o número completado na tabela, eu pego e volto ao enunciado e faço a comparação. Procuramos um número que possui 6 zeros em seu final. Então, já está visível a resposta. Mas, se você ainda tiver essa dificuldade, faça como fazemos no nosso dia a dia. Ao invés da tabela, utilizamos pontos para dividir as classes. Olha que facilidade! Está aí a resposta, letra D. Finalizado o exercício de número 2, a gente ganha a percepção de que trabalhar com números grandes não é tão fácil assim como parece. Números cheios de zero, na verdade, pode complicar a nossa vida se a gente não tiver cuidado. Então, fica a dica. Vamos para o exercício de número 3 agora. Vamos iniciar o nosso exercício 3 agora. Olha o enunciado. Em qual dos números a seguir o algarismo 7 tem valor de 700 unidades? Então, olhe atentamente as opções. É feito também um jogo visual com os números, certo? Algarismos bem parecidos, e a gente precisa encontrar aquele número que possui 700 unidades. E aí, qual será? Esse desafio é bem mais fácil. Para a resolução deste tipo de exercício, vamos precisar utilizar o valor relativo que um algarismo pode possuir. Veja bem, cada número será expresso como a soma dos valores relativos dos seus algarismos. Então, vamos expressando essas somas, ok? E precisamos encontrar em qual opção que vai aparecer o número 700. Já está praticamente resolvido. Voltando então ao enunciado, para ter certeza de qual opção vamos marcar, observamos que o número da letra C é o que possui 700 unidades, sendo assim a nossa resposta. Com a resolução do exercício 3, a gente ganha o seguinte entendimento. Cada algarismo, quando exposto na sua forma de valor relativo, mostra para a gente a quantidade de unidades existentes naquela posição. Fica a dica. Olha bem, quantidade de unidades existentes naquela posição. Então vamos agora para o exercício de número 4. Vamos agora ao nosso exercício de número 4. Tandara deveria escrever vários números usando somente as palavras 50, 300, 1000 e 5, todas uma só vez em cada número. Entre as opções abaixo, qual ela cometeu um erro? Olha, esse é um tipo de exercício que precisamos encontrar qual a opção está errada. Considero esse exercício mais fácil de resolver até que os anteriores. Espero que você tenha pausado o vídeo para encontrar essa solução. Olha, a gente vai pegar cada número e escrever como a gente lê. Já que o que foi pedido no enunciado foi encontrar o número que está repetindo palavras. Traduzindo, foi isso que ele pediu. Então, olha, já está automaticamente identificado o número que está tendo palavras repetidas.
Voltamos ao enunciado para que você não tenha nenhuma dúvida. E aí fica fácil, não é verdade? Entre as opções, a única que possui palavras repetidas é a letra D. Com a resolução do exercício número 4, a gente percebe que às vezes basta utilizar o numeral e não o número em si para a gente solucionar o problema. Então, fica essa dica, ok? Vamos então agora para o último exercício, o de número 5. Enfim, o exercício número 5. Vamos ao enunciado. Um número chamado P está representado em uma tabela. Os algarismos desse número foram associados a algumas letras, sendo elas A, B, C, D, E. Observe. Então, essa é a nossa tabela onde está representado o nosso número P. Para a letra A, associamos o algarismo 3, para a letra B, o algarismo 6, para a letra C, o algarismo 4 e assim por diante. Voltamos ao enunciado. Se o número P for escrito da seguinte forma, P igual a A, D, C, D, E, podemos afirmar que esse novo número é... Entre as opções, ele quer saber se o novo número será maior, igual, menor ao número inicial ou até mesmo impossível de saber. O que você acha? Então vamos à nossa resolução? Eu pego a nossa tabela inicial e vou tentar identificar quais letras, ou seja, quais algarismos que foram reordenados para formar o nosso novo número P. As setas mostram que as letras B e D que foram trocadas de lugar. Então, repetindo essa tabela abaixo, mas com as letras agora em seus novos lugares, a gente faz a mudança dos algarismos e encontramos o nosso novo número, 35.468, um número menor que o número inicial. Resposta a letra C. O ganho que a gente adquire com a resolução do exercício de número 5 é a ideia de comparação. Podemos comparar os números agora, entendendo que existem números maiores que outros, iguais a outros e também menores que outros. Bem, então é isso. Espero que tenham entendido o conteúdo e perguntas como essa, o que eu ganho com isso, que sejam utilizadas de forma positiva, como vocês viram em nossos estudos. Então, aquele pedido final, deixe seu like, compartilhe com um amigo, comente também aqui nos vídeos para a gente entender como que está indo o canal, o que você está achando do canal, ok? Então ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!